Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho e as Boas Novas de Deus. E dessa feita eu quero fazer uma resenha desse livro aqui, Cultura Religiosa, né? É um livro que é escrito por 7 autores, como você vê, né? É um livro que tem 15 capítulos, 229 páginas. E essa editora Ubra é a editora da Faculdade Luterana, né? Então vamos aos capítulos, para não ficar um vídeo muito extenso. Cultura religiosa tanto é uma matéria da ciência da religião como também da própria teologia. E esse livro, ele como eu disse, é dividido em 15 capítulos. O primeiro capítulo é uma introdução, então ele trabalha o fenômeno, aborda um pouco do fenômeno religioso, e depois ele passa a abordar as religiões de uma forma mais específica. Então ele aborda o hinduísmo, né, que é uma religião da Índia, o budismo também, que teve sua origem na Índia com Siddhartha Gautama, o islamismo, que tem a sua origem com Maomé, né, o judaísmo, né, tanto o judaísmo quanto o cristianismo quanto islamismo tem a sua origem em Abraão, né, no caso do islamismo, como disse, tem o seu profeta maior, Maomé. No judaísmo, o seu profeta maior é Moisés. E aí ele dá uma pausa e trabalha 3 religiões, uma do Japão e 2 da China, que é o confucionismo, shintoísmo e taoísmo. Logo após ele aborda o cristianismo, e aí ele vai trabalhar alguns capítulos sobre o cristianismo. Ele trabalha o capítulo 7 sobre o cristianismo, depois ele aborda a mensagem cristã, e ele trabalha 3 parábolas de Jesus, e logo em seguida, como o livro faz parte do livro-texto do seminário da Faculdade Luterana, ele trabalha esse capítulo 9, Lutero e a Reforma. Ele aborda Lutero e a educação. É bem interessante esse capítulo para muitos que acham que o cristianismo é contra a educação, quer ver as pessoas ignorantes, mas esse capítulo aborda exatamente isso. Trabalha um pouco da perspectiva luterana com relação à educação, que liberta o homem, né? E a intenção do Lutero é que todos tivessem acesso às escrituras e não ficasse particularmente somente aos sacerdotes. O capítulo 11, ele trabalha as religiões do Brasil, ele vai abordar as mais conhecidas, né? E a partir daí, depois que ele aborda as religiões do Brasil, ele vai trabalhar um pouquinho a relação de culpa e perdão, o sentimento de culpa, né? A gente vai abordar um pouquinho melhor isso. Depois ele trabalha a relação entre fé e saúde. Em seguida ele trabalha a ética de uma forma geral, a ética nas religiões. E para finalizar, como a Faculdade Luterana é uma faculdade cristã, né? A Igreja Luterana é cristã, ele trabalha a questão da ética social na igreja, a ética social, e aí de uma forma mais prática, né, para os cristãos, de uma forma mais prática. Então vamos lá, para que não fique um vídeo muito extenso, né? Quais observações que eu posso tirar desse livro? Uma coisa interessante é que eu pelo menos nos capítulos que ele vai fazer referência a algumas religiões, ele trabalha de forma neutra, né? E uma coisa bem legal, por exemplo, aqui, deixa eu passar só aqui, deixa eu só chegar aqui no hinduísmo, por exemplo. Olha como é legal. Ele trabalha a questão do fundador, no caso o hinduísmo ele não tem um fundador, né? Aí ele vai trabalhar o ano da sua fundação, os textos sagrados, os textos que são sagrados para o hinduísmo, e aí ele dá uma estatística, né? Uma estatística da quantidade de pessoas que professam o hinduísmo no mundo. Claro que esse livro já está desatualizado, né? Por exemplo, aqui em todo mundo perfaz cerca de 13% da população mundial. Então 13% da população mundial, quando esse livro foi escrito, era um hinduísta. Então eu achei legal que ele traz de forma neutra, sem opinar de forma teológica, fazendo comparação para inferiorizar outra religião com relação ao cristianismo. Então ele trabalha, por exemplo, ele vai fazer referência ao autor da religião, ele vai dizer quem fundou, né? Então ele trabalha
ele trabalha a autoria da religião, ele trabalha quem fundou a religião, ele aborda os textos sagrados, a estatística e dá um panorama geral da religião. No capítulo, quando passa essa parte essa abordagem mais de cada religião de forma individualizada, que ele encerra com o cristianismo, né, e ele vai abordar outra temática, vai sair um pouco das religiões para depois entrar de novo quando vai falar das religiões brasileiras. Então, quando ele vai falar, depois que ele fala do cristianismo, ele vai falar da mensagem cristã através das parábolas. Então, aqui ele aborda 3 parábolas: a parábola do filho pródigo, né, para mostrar que Deus se encontra sempre debaixo de braços abertos para aqueles que querem se voltar para Ele, que sempre há reconciliação. Ele trabalha a questão do credor incompassivo, né, da questão que nós fomos alcançados por Deus através da sua infinita misericórdia, e como alcançados nós temos uma dívida da qual nunca poderia ser paga, e Deus proporcionou o pagamento da nossa dívida. Assim também nós devemos perdoar e viver em harmonia com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E depois ele trabalha a questão da parábola do bom samaritano, e mostrando que nós não devemos ser religiosos, mas vivermos uma vida autêntica a ponto de se compadecermos com as aflições das outras pessoas, né? Quando ele aborda a questão de Lutero, né, e quando ele aborda Lutero e a reforma, ele vai dar um panorama da reforma, e depois vai dar uma valorizada no luteranismo, né, até mesmo, como eu falei, por ser um livro texto da igreja luterana, com relação, mesmo que seja com relação à teologia ou propriamente à ciência da religião. Não sei se lá tem esse curso, mas ele vai puxar para o lado luterano, né? Vai dar uma valorizada, né? Nesse capítulo de Lutero e a educação, né, que é o capítulo 10, é o maior capítulo do livro. Lutero e a educação é o maior capítulo do livro. E aí você vai ver nesse capítulo, o ponto principal desse capítulo é que você vai ver que Lutero, ele deu valor à salvação, mas não repudiou a educação. Ele dá importância à salvação, mas ele dá também importância à educação. A educação para Lutero era algo muito importante. Era muito importante que as pessoas pudessem ter uma boa educação, porque aí elas poderiam enxergar a verdade, no caso Jesus Cristo, para o luteranismo, né? Para o cristianismo luterano, né? Na percepção de Lutero, o homem sem educação, se o povo ficasse sem educação, na visão de Lutero, eles voltariam à escuridão, né, por não poderem por eles próprios chegar às próprias conclusões, mas serem terceirizadas essa conclusão. Então, na visão de Lutero, sem educação, o povo voltava novamente à escuridão. E é legal que no luteranismo, a percepção de Lutero era que onde houvesse uma igreja, ao lado da igreja devia haver uma escola. E isso tem muita importância no Brasil. Os luteranos no Brasil, eles fundaram muitas escolas. Dá um panorama até de épocas, e você vai ver que de um tempo para outro há um crescimento muito grande de escolas luteranas baseado exatamente em Lutero, né? Que onde houvesse uma igreja, ao lado deveria haver uma escola. Depois ele nesse panorama que ele dá das religiões do Brasil, ele aborda o catolicismo, né? Ele aborda o protestantismo histórico, né? Lá em cima, no capítulo sobre o cristianismo, também vai ter uma abordagem vai mostrar o surgimento da igreja luterana, até o pentecostalismo, né? Aqui na religião do Brasil, ele sai um pouquinho do cristianismo, porque ele não vai abordar tanto o cristianismo, ele vai abordar mais as religiões, aí ele dá um panorama mais geral, né? Então ele fala do catolicismo, das igrejas históricas, as igrejas pentecostais, as neopentecostais, o espiritismo, o candomblé, a umbanda, né? Que são religiões de matriz africana. Ele dá mais esse panorama geral, ele encerra o capítulo com a umbanda, né? Agora, esse capítulo aqui,
culpa e perdão, o livro aborda a questão da culpa em outras religiões também, né? Por mais que não tenham, nem toda religião tenha percepção de pecado, como no caso do cristianismo, mas toda religião tem aquela coisa da expiação, de você pagar uma dívida, né? De você espiar algo, né? Por mais que espiar seja mais um termo mais cristão, e como alcançar esse perdão? Então, de várias formas, né? Por exemplo, no Espiritismo, como chegar à perfeição, como chegar até a perfeição, através de várias reencarnações, assim também como no budismo e também no hinduísmo, tem mais ou menos essa percepção das encarnações, e cada encarnação ou pode melhorar ou pode piorar de acordo com o padrão que você tiver praticado na vida, no seu cotidiano, naquela vida que você está vivendo. A ponto de, no Espiritismo, você tem muito a questão da caridade, né? A caridade é o que vai fazer a diferença na sua próxima reencarnação até chegar a uma perfeição. No capítulo 13, ele faz uma relação entre a fé e a saúde, e é legal porque uma parte do livro ele aborda a questão da possessão demoníaca, né? E aí ele traz vários olhares, ele vai olhar a possessão demoníaca a partir de uma visão mais psicológica, de uma visão, por exemplo, numa igreja histórica, numa igreja pentecostal, de uma visão propriamente dentro de uma religião afro, descendente, como no caso da Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, e vai ter esse olhar diferente em cada uma, vai fazer essa relação em cada uma delas, e como é vista a questão da fé e a saúde dentro das religiões. Nessa parte aqui da ética, que é o penúltimo capítulo, né, o capítulo 14, ele aborda a questão da ética, né, também dentro de cada religião, que cada religião ela tem essa percepção do que é certo, do que é errado. Todas elas têm, claro, num contexto diferente, né? Um contexto, cada uma tem o seu contexto de abordar a questão da ética, né? Do que é certo e do que é errado. Então, o que é certo numa religião pode não ser certo na outra. E ele começa abordando a questão dessa ética no cotidiano, a ética objetiva e subjetiva, a partir do que é certo para um pode não ser certo para outro. Então ele trabalha essa questão da ética em si, tanto no meio secular quanto dentro das religiões. E é finalizado, né? Claro, é finalizado como é um livro, texto de uma faculdade cristã, então ele finaliza trabalhando a questão da ética cristã aplicada. Então, como é que é visto isso? A questão da ética no cristianismo. A questão da ética com relação ao amor próprio, né? Que hoje o que é dito o que importa é ser feliz, né? Mas dentro do cristianismo, até onde pode ir esse amor próprio e que não vai se tornar numa idolatria. Então ele trabalha a questão do amor próprio, ele trabalha a questão da ética cristã com relação à responsabilidade social, a responsabilidade que nós temos com aquilo que, por exemplo, como é cristão, com aquilo que Deus nos deu, como é que nós vamos, o que nós fazemos com aquilo que Deus deu na prática, como nós aplicamos nossos recursos, né? Que na percepção cristã nós seremos cobrados pelaquilo que Deus nos deu, né? Então, como é que é visto isso? Depois ele trabalha a questão do casamento, né? Que o casamento não pode ser um casamento com uma poligamia, né? Não pode ser, um casamento apenas com uma mulher, não pode ser poligâmico, tem que ser heterossexual, não pode ser homem com homem ou mulher com mulher. Essa é a percepção cristã, né? E como deve se viver no casamento, o papel da mulher, o papel do homem. Depois ele aborda uma coisa que é bem interessante, eu já li muitos livros, mas não vejo muito essa abordagem, que é a questão do controle de natalidade. Então, é se questionar, né? Por exemplo, a inseminação artificial. Como deve ser visto para o cristão, por exemplo, inseminar o óvulo
e o esperma de uma outra pessoa na mulher. Também porque esse filho, essa criança que vai nascer, ela vai ser de outras pessoas que fizeram essa doação. Então, como pode ser visto isso? A questão da barriga de aluguel, nós não temos aqui, mas nos Estados Unidos nós temos a questão da barriga de aluguel. Então, ele aborda isso. E é abordado o aborto, né? O aborto é clássico, como o cristão como deve observar. O aborto, a eutanásia, que é algo bem discutível. No Brasil nós não temos, eu caso não me recordo, pelo menos no momento da gente ter autorização para a questão da eutanásia, mas existem outros países que têm. A pena de morte também é algo bem discutido, apesar que a gente tem pena de morte, né? Quando nós saímos aqui no Brasil e vem um criminoso e mata você, então nós temos pena de morte. Mas a pena de morte com relação mesmo ao presidiário, então a essa discussão bem interessante. E ele finaliza, ainda dentro desse capítulo, com a ética com relação à ecologia, né? E até mesmo muitos cristãos veem a natureza, não se importa mais, mas esquecem que Deus, quando colocou o homem lá no Jardim do Éden, mandou que ele cuidasse do jardim, né? Era a obrigação do homem ali era ser um mordomo do jardim, administrar o jardim, cuidar ali do jardim, né? Cuidar do mundo, cuidar da humanidade, cuidar... Essa deve ser uma percepção cristã, assim, se preocupar com a natureza, né? O cuidado com aquilo que é a criação de Deus e que lá em Gênesis vai dizer que a criação que o que Deus criou era bom e era muito bom. Então, assim, é um livro que, assim, é um livro básico, né? Não é, nossa, que livro. Não é. É um livro básico, assim, né? No meio do livro ele traz alguns questionamentos para se refletir, e isso eu acho legal. Deixa eu só ver se eu acho um aqui. Mas ele traz alguns questionamentos que é interessante, assim, de dar uma observada, de dar uma analisada, né? Por exemplo, quando estava falando do aborto, como o cristão vê o aborto, por exemplo, com relação ao estupro. Então ele traz essas coisas assim, esses questionamentos para se refletir. E assim, eu encontrei um erro com relação ou acaso não esteja enganado, ou foi ao mormonismo, ou foi ao testemunho de Jeová, ou foi o Charles Roosevelt, ou foi o Joseph Smith, que ele disse que proveio do pentecostalismo. Então, assim, mas no mais, é um bom livro, eu indicaria para quem quer conhecer um pouquinho de outras culturas. Então é isso, galera. Valeu, eu espero que possa trazer alguns esclarecimentos e algumas orientações com relação à cultura religiosa. Leia. A leitura sempre é bom. A leitura ela faz você viajar sem sair do lugar, através simplesmente do livro. Então, leia, dê livro, presentei com livro, porque o livro é maravilhoso. A leitura ela nos liberta de muitos preceitos, preconceitos, assim, não preceitos bons, né? Mas os preceitos ruins, ela nos liberta dos preconceitos, assim, com relação às religiões. E também fortalece aquilo que nós acreditamos. Então é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.